2014, a Glock fez algo que parecia completamente sem sentido. Uma decisão tão estranha que até seus próprios fãs ficaram revoltados. Durante anos, milhares de pessoas pediram exatamente a mesma coisa. Uma Glock menor, mais discreta, mais fácil de transportar. A empresa ouviu, trabalhou em segredo e finalmente apresentou sua resposta ao mercado. Mas bastaram poucos minutos para a empolgação desaparecer. Os fóruns explodiram, as críticas começaram, e muitos especialistas acreditavam que a Glock acabava de cometer um dos maiores erros de sua história. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebeu naquele momento. E foi justamente esse detalhe que mudaria completamente o destino dessa pequena pistola. O mais curioso, anos depois, até alguns dos críticos mais duros seriam obrigados a admitir que talvez estivessem olhando para o problema da maneira errada. Mas para entender isso, precisamos voltar ao início. Precisamos entender por que a Glock decidiu ignorar aquilo que seus próprios fãs estavam pedindo. Naquela época, a Glock já era uma das fabricantes mais respeitadas do mundo. Suas pistolas estavam presentes em departamentos de polícia, forças especiais, agências governamentais. Milhares de profissionais confiavam na marca, mas havia um pedido que nunca parava de aparecer. As pessoas queriam uma Glock menor, muito menor. Uma arma que pudesse ser transportada com facilidade. Uma arma que praticamente desaparecesse sob a roupa. Uma arma para acompanhar o usuário durante todo o dia. O pedido parecia simples, mas criar uma pistola extremamente compacta, sem comprometer confiabilidade, era um desafio enorme. E talvez seja por isso que a Glock demorou tanto para responder. Enquanto isso, os rumores cresciam, as especulações aumentavam e a expectativa atingia níveis absurdos. Todo mundo tinha uma teoria, todo mundo tinha uma aposta, mas quase ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Finalmente chegou o dia do anúncio. A Glock apresentou sua nova pistola, a Glock 42, e então veio o choque, não pelo tamanho, mas pelo calibre. Ela não era uma Glock 9mm, era uma Glock em .380 alto. Em questão de horas começaram as reclamações. Muitos consumidores simplesmente não entenderam a decisão. Outros ficaram decepcionados. Alguns chegaram a afirmar que a Glock estava completamente desconectada da realidade, porque para boa parte dos fãs, a resposta parecia óbvia. Eles queriam uma Glock compacta em 9mm, e não era isso que estavam recebendo. Mas aqui existe uma pergunta importante. Será que a Glock realmente não entendeu seus consumidores? Ou será que ela enxergava um problema que ninguém mais estava percebendo? Durante meses, essa discussão tomou conta da comunidade. E quanto mais as pessoas debatiam, mais uma questão surgia. Por que uma empresa tão experiente tomaria uma decisão tão arriscada? Afinal, a Glock tinha tudo a perder. Sua reputação, sua imagem, a confiança dos consumidores. Nada disso fazia sentido. Ou pelo menos era isso que parecia. Mas então começaram a surgir os primeiros relatos, as primeiras impressões, as primeiras experiências reais de quem havia colocado as mãos na Glock 42. E foi nesse momento que a história começou a mudar. Porque muitas pessoas descobriram algo que nenhuma ficha técnica conseguia mostrar. Algo que nenhuma discussão em fórum conseguia explicar. Algo que simplesmente precisava ser experimentado. A Glock 42 tinha sido projetada para resolver um problema específico. E para quem possuía esse problema, ela parecia fazer muito mais sentido do que os críticos imaginavam. Pouco a pouco, alguns usuários começaram a perceber vantagens que não eram evidentes no papel. Seu tamanho extremamente reduzido, sua facilidade de transporte, seu perfil fino, seu conforto durante longos períodos de porte. De repente, a discussão já não era tão simples. A comunidade começou a se dividir. De um lado estavam os críticos, do outro estavam aqueles que começavam a enxergar valor naquela pequena pistola. E foi exatamente nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava. Enquanto a internet continuava discutindo, enquanto os fóruns continuavam criticando, enquanto especialistas continuavam duvidando, a Glock 42 começou a vender. E vendeu muito, muito mais do que boa parte do mercado imaginava. Aquilo que parecia um fracasso iminente começou a se transformar em um fenômeno comercial. E agora, a pergunta havia mudado completamente. Já não era mais: por que a Glock fez isso? Agora era: como a Glock conseguiu acertar algo que parecia tão errado?
A resposta estava justamente naquilo que seus críticos ignoraram. A Glock não estava tentando criar a arma mais potente, não estava tentando criar a arma com maior capacidade, não estava tentando vencer uma disputa de números. Ela estava tentando resolver um problema real. Como transportar uma arma de defesa pessoal todos os dias sem transformar isso em um incômodo constante. E para milhares de pessoas, ela conseguiu. Mas talvez o impacto mais importante da Glock 42 ainda estivesse por vir. Porque enquanto a pistola conquistava mercado, a Glock observava atentamente seus consumidores. A empresa aprendia, analisava comportamentos, estudava tendências, e esse aprendizado acabaria dando origem a um dos modelos mais importantes de sua história. A Glock 43. Lançada pouco tempo depois, ela entregava exatamente aquilo que muitos consumidores haviam pedido desde o início. Uma pistola extremamente compacta em 9 mm. E isso levanta uma questão fascinante. Sem a Glock 42, a Glock 43 existiria da mesma forma? Muitos especialistas acreditam que não, porque foi a Glock 42 que provou para a empresa que existia uma enorme demanda por armas ultracompactas. Ela abriu o caminho, ela preparou o terreno, ela mostrou uma oportunidade que transformaria o futuro da marca. Hoje, mais de uma década depois, a Glock 42 continua ocupando um espaço importante no mercado, mesmo com novos concorrentes, mesmo com novas tecnologias, mesmo com modelos de maior capacidade. Ela continua atraindo usuários que valorizam exatamente aquilo que a tornou famosa: discrição, conforto, praticidade. E talvez esse seja o verdadeiro legado da Glock 42. Ela provou que nem sempre a decisão mais criticada é a decisão errada. Às vezes ela é apenas a decisão que ninguém entendeu ainda. Mas existe uma ironia em toda essa história. A Glock 42 nasceu cercada por dúvidas. Foi chamada de pequena demais. Foi criticada por não ser uma 9 mm. Foi considerada por muitos uma resposta para uma pergunta que ninguém havia feito. Mas o tempo tem uma forma curiosa de revelar quem estava certo, porque enquanto as críticas desapareciam, a Glock 42 continuava presente, continuava sendo carregada, continuava sendo escolhida e continuava cumprindo exatamente a missão para a qual foi criada. Talvez seja por isso que ela permaneça relevante até hoje. Não porque seja a maior, não porque seja a mais potente, nem porque tenha a maior capacidade, mas porque resolveu um problema real. E no mundo das armas, assim como em qualquer outra área, os projetos que realmente sobrevivem não são aqueles que impressionam nas primeiras semanas. São aqueles que continuam fazendo sentido anos depois. A Glock 42 entrou para a história justamente por isso. Ela provou que tamanho nem sempre significa capacidade, que críticas nem sempre significam fracasso, e que às vezes a decisão mais controversa acaba se tornando uma das mais inteligentes. Quando a Glock lançou essa pequena pistola em 2014, muita gente acreditou que estava vendo um erro. Hoje, olhando para trás, talvez estejamos vendo uma das jogadas mais ousadas e importantes da história da marca. E essa é a pergunta que fica. A Glock 42 foi apenas uma pistola compacta? Ou foi a arma que mudou para sempre o futuro da Glock? E agora eu quero saber sua opinião. A Glock errou ao lançar a G42 em .380 alto, ou enxergou o futuro antes de todo mundo? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão continua viva até hoje.